Então, gente, vim aqui porque que loucura, que loucura, que loucura. O que esse livro fez comigo? Esse livro estava perdido aqui na minha estante. Peguei para ler e ele me pegou. As Virgens Suicidas de Jeffrey Eugenides. Companhia das Letras, uma brochurinha assim, tranquila. Nós temos aqui 231 páginas de pura mensagem de alerta, mensagem poética de uma maneira assim muito tenebrosamente bonita e interessante. Que livro que é esse? Eu tô passada, chorei, me deu uma sensação de nossa, uma imersão, gente. Isso porque vocês falaram que era para eu ler esse livro aqui escutando a trilha sonora. Quem disse que eu dei conta, eu não dou conta, gente, porque a trilha sonora tem letra. Se eu escutar a música com letra, eu começo a prestar atenção na letra e não na música. Então eu fiquei no mais profundo e abissal silêncio lendo isso daqui. Eu comecei a ler no sábado à noite, e terminei no domingo à noite, ou seja, ontem, num estado assim catatônico, né? Do que se trata aí para quem não leu? Isso aqui é um livro assim bem cult, é como se fosse um clássico da nossa literatura contemporânea, extremamente bem escrito, um livro de estreia desse cara. Olha a cara dele que vocês vão entender, porque o livro, olha aqui, olha a cara dele. O livro tem um pouco essa pegada assim, sabe? Ele vai contar sobre uma família cujas 5 filhas adolescentes se matam. Isso não é spoiler, isso está na primeira página do livro, isso está na capa, As Virgens Suicidas. E essa história se passa nos anos 70, quer dizer, nos Estados Unidos, no auge da revolução sexual. 5 meninas são criadas dentro de uma casa por pais protestantes extremamente rígidos. E aí é muito interessante, porque tem tanta coisa para a gente pensar aqui, principalmente sobre o que acontece quando você vai inibindo as pulsões, fingindo que o desejo não existe, ignorando a pulsação da vida dentro de você. E aí, de repente, parece que a morte não é a pior opção. Gente, isso é muito triste quando a morte não é a pior opção, né? E isso só é pensado quando a pessoa está num estado de alienação em relação à vida tão grande, uma sensação de separação, de solidão profunda, de desesperança, que faz com que ela esteja num estado doentio, desnutrido emocionalmente, subnutrido em todos os sentidos interiores, e isso vai abalando também fisicamente, vai fazendo com que haja uma perda de vitalidade, que é o que resulta na depressão. É uma família extremamente deprimida que conseguiu deprimir uma casa. A casa é deprimida. E aí, existe uma dessas meninas que ela não dá conta, assim, a vida atravessa essa menina com uma força tão grande que ela é como se fosse um arauto da vida aqui nesse livro, a ponto dela começar a transar no telhado da casa. E uma coisa maravilhosa, o nome dessa filha, cuja exuberância transborda dela, a despeito de
todas as camadas que os pais querem colocar e sufocar nessa vida que ela tem. O nome dela é Lux. Lux é luz, luz em latim. Então olha que maravilha, né? A vida, ela procura pulsar, ela tem a pulsação do fogo. Ela não é domesticável. Ela transa no telhado da casa, assim, é tão perto dos pais, né, que inibem tudo isso. E eu acho que isso é muito interessante, né? Como que as pessoas se protegem tanto do que está fora. Esses pais se protegem sempre do que está fora, da cultura nociva, da cultura que pode ser nociva a essas meninas, e não percebem o que eles estão cultivando de nocivo dentro dessas meninas. E não veem o que está na cara deles. É uma coisa, um discurso tão moralista, uma prática tão moralista, e aí a filha, enquanto eles estão dormindo, está no telhado a céu aberto, exercendo a vitalidade, o prazer, enfim, o que ela tem de deleite ainda em relação à vida, de desfrutar do prazer, do corpo como fonte de prazer. Gente, mas é muito interessante. Agora, o clima desse livro. Que clima é esse? É um belo tenebroso que trata muito assim dessa beleza desperdiçada, a beleza dessa casa, dessas meninas, desse bairro, né? É um bairro onde as árvores começam a ser derrubadas e a vida começa a ser derrubada, a vida começa a ser ceifada. Então, não há muito espaço na vida dentro da sociedade. Esse é um ponto importante da gente pensar, né? O tipo de vida que você constrói para você dá espaço para a vida crescer e vigorar ou não? Você precisa sufocar, você precisa asfaltar as suas pulsões, ou você consegue sim encontrar um meio de exercer de maneira saudável a sua fome de viver. E as meninas não têm voz. Quem fala por essas meninas são as pessoas, são os meninos que são ali da vizinhança e que ficam tentando entender o que está acontecendo ali. Então é uma narrativa assim, muito interessante nesse sentido de que são outros que estão ali no mesmo contexto, só que estão na vida, estão vivendo, são meninos que estão ali aprontando, fazendo as suas, né? Mas vivendo também nesse cerco desse bairro de classe média alta ali nos Estados Unidos, nos anos 70, onde tem uma questão de classe muito forte também, né? É muito estranho, é muito diferente quando há um negro ali. Então não há espaço para as diferenças. As coisas têm que ser vividas daquela maneira, sempre daquela maneira, e baseando-se numa paranoica de que tudo que é diferente é nocivo. E aí acontece essa tragédia escrita dessa maneira sublime. Um dos livros mais bonitos que eu já li, viu? Porque a imersão nele faz com que você perceba o desperdício de tanta maravilha vital por conta de uma cultura extremamente castradora. Mas ele traz a exuberância da vida na narrativa. Então você fica assim, deslumbrado, chocado, atônito. Olha, eu adoro quando um livro provoca essa profusão de sentimentos e mexe com tantas camadas dentro da gente. Quem não leu, precisa ler. E se você acha que tem uma questão complicada assim de gatilho por causa de suicídio, por causa de depressão,
Não deixem de assistir o vídeo que eu fiz a respeito dos gatilhos. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário, eu vou fixar aqui esse link para os vídeos sobre gatilhos, tá? Porque é muito importante saber o que são gatilhos e o que fazer com esses gatilhos, porque eles trazem, na verdade, uma mensagem para nós que a gente, precisa estar atento para ouvir. Outro ponto importante a ressaltar é como que as pessoas estão tão ocupadas em parecerem felizes. Isso aqui é nos anos 70, gente. Vocês acham que isso mudou? Tá aí um Instagram para mostrar que não, né? Essa ocupação, essa pré-ocupação em mostrar-se feliz, que acaba furtando, gente, capturando a oportunidade da gente se ocupar em tecermos cotidianamente a felicidade. E, por fim, o impacto que um suicídio causa na vida de todos que estão ao redor. Como que isso é uma marca negativa muito profunda. Isso é mostrado aqui porque esses meninos, eles já são adultos tentando até hoje entender por quê, para quê, como, e a culpa, sempre pensando o que poderiam ter feito. Nós não deveríamos nem cogitar em tirar as nossas vidas, primeiro porque é um grande desperdício desse milagre que é isso a que chamamos vida, que é essa experiência misteriosíssima de um sagrado que a gente não tem nem como cogitar, porque está além da nossa razão. Então, primeiro por nós, porque a nossa vida, ela não nos pertence, a vida é a vida que nos atravessa e nós podemos usufruir disso. A gente precisa entender que existem doenças, né? A depressão ainda é um tabu, doenças que nos impedem de perceber a importância, a delicadeza e a grande maravilha que é viver. Então a gente precisa cuidar da doença. Uma pessoa saudável não pensa em tirar a própria vida. Se alguém pensa em tirar a própria vida, não é a voz dela que está dizendo isso, é a voz da depressão. Depressão tem tratamento. Precisamos acabar com esse tabu. Existe um tipo de depressão muito complicada de ser diagnosticada, que a gente chama de depressão funcional. Por quê? Porque você olha, as pessoas estão seguindo com a vida delas normalmente, né? Pode ser que esteja um pouco abatida, um pouco para baixo, mas elas estão estudando ou elas estão trabalhando. Então, assim, se as pessoas dão conta do dever, logo elas estão saudáveis, como se ser saudável fosse dar conta das obrigações. Não, ser saudável é dar conta das obrigações, não sempre, porque não somos máquinas, aliás, nem máquina dá conta, máquina vive dando pau, imagina o ser humano, qual que é o problema, né? Mas também desfrutarmos do prazer. E a depressão, gente, ela tem um fundo muito hereditário. E nessas meninas, né, essa depressão parece que acomete essa família inteira. O pai deu conta se afundando no trabalho. A mãe deu conta virando fanática religiosa e tentando esquecer que o mundo existe. E as meninas deram conta dessa maneira aí que o livro mostra. Então, muito cuidado com depressão, gente. Uma pessoa que está tendo ideação suicida, não é ela que está tendo ideação suicida, é a depressão dentro dela. Então, ela precisa de ajuda, tá? E às vezes, na maioria das vezes, essa pessoa não tem condições de buscar ajuda sozinha. Você tem que carregar, porque é um adoecimento muito grave a depressão. E ainda cercada de muitos tabus, ainda vista como preguiça, como pessoas
folgadas, que não querem nada com a vida, assim, é um horror, né? Então, muito cuidado, tá? Eu acho interessante, assim, nesse livro, porque ele traz um pouco das estatísticas do que acontece nos Estados Unidos, que é uma sociedade dita, assim, de muito sucesso, né? Onde as pessoas têm condições de viver aquele sonho da vida ideal, mas como o índice é altíssimo de suicídio entre os jovens e de suicídio, gente, entre homens com mais, assim, por volta e acima dos 50 anos, que é quando? Quando a pessoa conseguiu tudo e percebe que aquilo tudo de material, né, tudo que ela conquistou com muito trabalho pesado, né, não tapa o buraco que foi feito justamente por dedicar uma vida inteira a só trabalhar igual um camelo. Então, gente, vamos permanecer muito atentos a esse mal silencioso que é a depressão, que vai corroendo a pessoa por dentro, é como um vampiro que fosse drenando toda a vida, toda a vitalidade, todos os desejos, todas as vontades, e a pessoa vai ficando sem vida, vai virando uma espécie de zumbi, né? E aí as piores tragédias podem acontecer disso, quando a pessoa não enxerga mais o valor da vida. E se a pessoa, por si mesma, gostaria de tirar a própria vida, ela poderia ser generosa e buscar tratamento pela dor que ela poderia infligir ao outro. Uma pessoa que se mata, mata um pedaço de tudo que está ao seu redor. As pessoas vivem para sempre, tentando entender, se culpando por aquela lacuna, e uma questão muito triste da gente lidar. Gente, leiam isso aqui, porque é realmente arrebatador. E nós precisamos pensar sobre a pressão imensa que é colocada nas costas das crianças, dos adolescentes, dos adultos, de terem que obedecer a um padrão de conduta, a um padrão estético, a um padrão de QI, a um padrão... Gente... Nós somos sistemas vivos. Então sejamos amorosos conosco, com o outro, que a gente sempre possa se abrir para a diversidade da vida, para essa multiplicidade que compõe a vida. Vou assistir hoje ao filme, porque quem filmou foi a Sofia Coppola. Eu adoro a Sofia Coppola como diretora, e a atriz principal é a Kirsten Dunst, que eu também adoro. Um beijo, um abraço, um cheiro e até daqui a pouquinho.